Neste vídeo, eu vou avaliar os 10 plugins que eu acredito que todo site WordPress precisa ter. Então, eu já trabalho aí com WordPress há pelo menos uma década, antes disso, com mais tempo ainda com desenvolvimento de sites. Então, existe aí uma sequência de rotinas que nós precisamos, como administradores e criadores de site, executar continuamente em qualquer site, ok? Então, se você é um iniciante e ainda não tem a sua própria rotina, o seu próprio fluxo, esse vídeo vai ser muito útil para você aprender uma rotina de administração de sites, ou seja, um conjunto de tarefas que você é responsável e você tem que executar. Se você já é um profissional, talvez você queira partilhar comigo a sua rotina, né? Ou aprender um pouquinho e se atualizar com as rotinas que eu vou apresentar aqui. Então, cada plugin que eu vou apresentar é responsável por uma rotina. Então, por exemplo, uma rotina muito comum na administração de sites, qualquer tipo de site, WordPress ou não, são os backups regulares. Não apenas o backup da hospedagem, mas é importante ter também backups próprios seus. Caso o pagamento da hospedagem seja cancelado, o backup não fica perdido, né? Você tem um backup resguardado. Então, essa rotina, no WordPress, a gente tem um plugin para fazer isso. Ok? E para cada rotina que eu vou mostrar aqui, um plugin diferente. Vamos lá então, vamos começar. Primeiramente, eu queria apresentar o Akismet. O Akismet é um sistema de anti-spam. O que é o anti-spam? O anti-spam nada mais é do que um software responsável por identificar o tipo de conteúdo que terceiros publicam no seu site, através de comentários, através de cadastros feitos no site e tudo mais. Ele analisa o que seu visitante submeteu ao seu blog ou site e vê se aquilo faz sentido, né? Pega o idioma que foi postado com o idioma que foi escrito o post, por exemplo, ele tem um algoritmo próprio dele que interpreta aquele conteúdo. Qual que é a grande necessidade do Akismet como um dos principais plugins do WordPress? Por que eu pus ele na lista? Porque se você instalar o WordPress sem nenhum tipo de anti-spam, você vai ter um sério problema se você deixar a parte de comentários do seu blog aberta ou a parte de cadastro também. Isso acontece porque o WordPress é uma das ferramentas mais populares do mercado para a criação de sites, se não for a mais popular. Estima-se que um terço ou um quarto de todos os sites são feitos em WordPress. Então, isso faz com que ele seja um alvo muito fácil de hackers, ou seja, os hackers estão sempre ali em busca de um site com código WordPress para poder atacar. E com spammers não é diferente, ok? Porém, o Akismet é extremamente eficiente. Se você tiver paciência aí de instalar o Akismet no seu site WordPress, dificilmente você vai ter um comentário de spam que vai entrar nele, ok? Porém, sem o Akismet eu já tive muita dor de cabeça. Dependendo do tráfego, da popularidade do site, pode chegar a milhares de comentários indesejados, ok? O segundo plugin que eu recomendo bastante é o Duplicate Post. Enquanto o Akismet está na categoria de segurança, o Duplicate Post ele entra na categoria de praticidade. Então, o WordPress ele tem uma interface muito prática, muito fácil da gente estar manuseando. Porém, ele carece de uma alternativa para a gente duplicar um post ou uma página. Eu acho isso um absurdo, porque o Duplicate Post está há muito tempo no mercado, também na versão 3.2. E até hoje eles não incorporaram essa funcionalidade no WordPress. É claro que eu não vou questionar isso, não compete a mim. Porém, com o Duplicate Post, nós temos a incrível facilidade de duplicar quase qualquer tipo de conteúdo no site. E para um CMS isso é fundamental, né? Convenhamos. É um plugin pequeno, não ocupa espaço, é bem programado, bem testado, facilita muito a vida da gente no dia a dia. O Duplicate Post ele funciona também se você precisar duplicar custom post types, como por exemplo portfólios, produtos do WooCommerce, etc. Okay? Facilita em todas essas situações. O terceiro plugin que eu acredito que todo site WordPress precisa ter é o Google Analytics Dashboard for WP para WordPress. Ele tem um nome estranho, é o antigo GAT WP. Apesar desse nome, né, Google Analytics ou Google Analytics, né, como alguns falam, Dashboard for WP, seja como for, esse plugin ele gera para você no painel de controle do WordPress, como mostra essa imagem, uma espécie de widget. E dentro desse widget, ele te dá todas as métricas que você precisa para ver quantos usuários acessaram o seu site num período de dias, né, 30 dias, por exemplo, quantos page views teve, quanto tempo durou cada sessão, qual a taxa de abandono, também quantas buscas vieram aí do orgânico, né, do mecanismo de busca para o seu site. Então, é o melhor sistema de métrica que eu
hoje utilizo nos sites que eu administro para saber como que está aí o tráfego desse site, né? Se está caindo, se está diminuindo, se é um tráfego de qualidade ou de baixa qualidade. Então fica essa dica, é um plugin que entra aí, na minha opinião, na categoria de métricas que todo webmaster tem que ter. Olha, o quarto plugin é o Insert Headers and Footers. Esse plugin ele é uma verdadeira facilidade no WordPress, né? Eu coloquei aqui na categoria de praticidade também. Isso porque qualquer programador consegue editar o código-fonte do WordPress e inserir o script que ele quiser. Scripts comuns que a gente precisa estar inserindo no dia a dia de qualquer site, seja WordPress ou não, é o Facebook Pixel, código do Webmaster Tools, Google Search Console, né? Código para identificação de domínio, para saber se aquele domínio é seu mesmo, mapas incorporados, bibliotecas, enfim, esse tipo de script que todo site precisa ter vez ou outra. Só que editar o código-fonte diretamente do WordPress não é o recomendado, ok? Você deve ter um child theme, dentro desse child theme, né, um subtema, um tema filho, você cria as suas funções e ali dentro você hooka, como a gente fala, né, os seus próprios scripts. Como é um processo que demanda tempo e conhecimento e muitas vezes ele é propenso a erros, nada como ter um plugin como o Insert Headers and Footers para facilitar bastante, tá? Então esse plugin aqui ele vai dar para você duas caixas aí, uma caixa para você inserir o script no header e outro no footer. Aí você escolhe, quero colocar o Facebook Pixel no header. Aí você insere o códigozinho ali e ele põe automaticamente para você depois no seu site, tá? Ele tem uma outra vantagem que ele permite que você faça o gerenciamento de vários scripts ao mesmo tempo. Então você não precisa, por exemplo, instalar um plugin para o Google Analytics, outro plugin para o Google AdWords, outro plugin para o Facebook Pixel, outro plugin para o Twitter, assim por diante. Não, você pega todos os scripts, insere e administra na mesma interface. E número 5, eu recomendo um bom plugin de cache. Como os plugins de cache costumam dar muita discussão por terem várias excelentes opções no mercado, isso é muito bom, eu fiz aqui um artigo, né, dentro do blog da Curso 7, você acha aí os 3 plugins que eu costumo utilizar e eu fiz um teste entre eles para ver qual que é o melhor. Na minha opinião, hoje o WP Fastest Cache é o melhorzinho. O WFC ou WP Fastest Cache, ele é um plugin completo, tá? Fácil, ele não é muito melhor que os outros, ele é melhorzinho em relação aos outros. Todos são muito bons, o W3 é muito bom, qualquer plugin de cache hoje popular, que pelo menos eu tenho utilizado, são bons. Mas esse plugin aqui, ele, além de ser totalmente gratuito, ele tem funções, ele tem a versão Pro, mas tem funções gratuitas que em outros plugins são pagos. Então isso deixa ele muito poderoso. Além disso, foi o plugin que eu consegui os melhores scores, né, as melhores pontuações nos sites de testes. Então sempre que eu preciso no SEMrush, por exemplo, no Pingdom, conseguir boas notas, o WP Fastest Cache foi o que saiu melhor, ok? Ele tem muitas opções avançadas e ele é uma ótima alternativa quando a sua hospedagem não oferece um sistema de cache. Eu utilizo no site da Cursos 7 um plugin próprio da SiteGround, inclusive aqui no site tem um link de afiliado, tá? No rodapé da nossa hospedagem aqui é só você clicar para conhecer a SiteGround caso você tenha interesse. E na SiteGround eles têm um plugin muito bom de cache, que dispensa o uso do WP Fastest Cache, por exemplo. Mas não são todas as hospedagens que são assim. Pela minha experiência, a maioria das hospedagens não tem um sistema próprio de cache, muito menos um plugin WordPress para oferecer. Então é onde um plugin como esse faz a diferença. Em sexto, eu acredito que um plugin, aí, uma rotina de segurança, que eu já falei no começo da videoaula, em termos de backup é fundamental. Novamente aqui, existem muitas opções boas no mercado, graças a Deus, gratuitas do WordPress para fazer backup. Porém, depois de um tempo, eu utilizei, por exemplo, Duplicator, WP Migrate, utilizei muito, uso até hoje ainda o WP Database Backup, né? Tem vários plugins mesmo, muito bons. Só que depois que o site passa de um determinado tamanho, por exemplo, 5 GB, eu notei que os plugins começam a dar uma vacilada. Mesmo o Updraft Plus, que tem uma versão gratuita, para sites muito grandes, o Duplicator, eles não ficam muito legal não. Então o que eu fiz? Há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu comprei a versão paga do Updraft Plus, que tem uma ferramenta de migração embutida.
E desde então eu utilizo essa versão paga. Para mim foi o que deu certo. Com poucos cliques eu consigo fazer a migração de um site. Raramente eu tenho problemas, ok? E quando tem problema não é culpa do plugin, é geralmente um banco de dados que não está otimizado, alguma pasta que está com arquivos maliciosos, etc. Então o Updraft Plus, que é um plugin até que relativamente simples, né? Ele tem uma funcionalidade que eu gosto muito, que é o processo de automatizar os backups. Então eu crio gratuitamente uma conta para o site dentro do Google Drive, ganho 15 gigas grátis do Google e programo o Updraft Plus para fazer o backup daquele site, daquele cliente, diariamente ou semanalmente nessa conta do Google Drive com 15 gigas. Então é um processo de backup automático, tá? Que eu não tenho gasto além do plugin que eu pago uma vez por ano. Esse ano eu nem paguei ainda, estou utilizando a versão que eu paguei o ano passado, está funcionando muito bem, ou seja, dependendo eu posso pagar a cada 2, 3 anos. E assim, o Updraft Plus ele é muito poderoso. Ele integra com Dropbox, integra com Amazon, né? Com, nossa, diversas ferramentas. Eu uso mesmo com o Google Drive, como eu citei aqui. E é uma ferramenta que me ajuda a ter aquele backup além da hospedagem. Então, hospedagem, claro, eu procuro boas hospedagens. Às vezes tem um cliente que tem uma hospedagem que não tem backup. Mas mesmo tendo backup na hospedagem, às vezes por falta de pagamento você perde o acesso àquele backup. A hospedagem retém os backups e aí você tem que ter seu próprio backup. É onde uma ferramenta como essa faz a diferença, ok? Em número 7, eu recomendo o WordFence. Então, novamente aqui nós temos um cenário onde existem diversos plugins de alta qualidade, como o Sucuri. Recentemente eu descobri um plugin ainda menor que o WordFence. O WordFence já está bem grandão, bem parrudo, né? Ele tem muitas funcionalidades que eu nem utilizo e tem muitas funcionalidades premium que eu nunca nem vou utilizar. Porém, eu ainda sou fã do WordFence. Até agora, em 2019, ainda tenho usado o WordFence. Olha só, eu costumo explicar que qualquer site está hospedado, ou seja, está armazenado em um computador. A esse computador nós damos o nome de servidor. Quando a pessoa acessa o seu site, na verdade ela está pedindo um arquivo dentro daquele computador, dentro do servidor. Então esse computador ele tem que ter um firewall, ele tem que ter um sistema antivírus. No mínimo ele tem que ter um sistema antivírus e um firewall. E lógico que o seu serviço de hospedagem acaba implementando isso num nível mais baixo, num nível físico. Mas você tem que aplicar isso também dentro do seu site, nas configurações dele, porque o seu site tem poder total sobre o servidor. Então você pode salvar arquivos, né, ler arquivo, gravar arquivo no servidor. Então esses arquivos podem ser maliciosos, principalmente quando algum usuário manda esse arquivo, ou quando você instala um tema, um plugin malicioso, né? Então onde entra o malware scan, o antivírus. Ele escaneia todos os arquivos do seu site em busca de arquivos maliciosos. O algoritmo dele compara com uma base de dados segura. Por exemplo, se você tem o WordPress instalado, lógico, né? Você tem que ter. O WordPress tem arquivos padrões. E aí nunca vão mudar esses arquivos em relação aos arquivos originais do site, da fundação. A menos que você, lógico, o programador, vá lá e altere esses arquivos. O WordFence ele detecta essas alterações e mostra para você esse arquivo é suspeito. Ou se algum usuário enviar um arquivo suspeito para sua hospedagem, para o seu site, o malware scan acaba pegando. Mas além de ter essa capacidade de antivírus, né, de detectar arquivos maliciosos, malware, ele também tem um excelente firewall. Então o firewall nada mais é do que um software que filtra todo tipo de comunicação com o seu computador, com o seu servidor ou no caso com o site. Então toda vez que entra alguém aí solicitando alguma coisa, o firewall vê se essa solicitação é válida, se ela tem uma origem confiável, né, etc. Então o firewall, ele é fundamental nos dias de hoje. Eu gosto do WordFence porque ele junta tudo isso num lugar só e facilita bastante a proteção do site. Em número 8, eu vou citar aqui na categoria de praticidade um editor de páginas visual. Então o WordPress, por ser um CMS muito poderoso, ele tem diversos plugins de terceiros que fazem aí pra gente uma série de, vamos dizer assim, de melhorias, né? Melhora muito a vida da pessoa que administra e desenvolve sites. Por ele ser muito popular, tem muita gente fazendo isso. Então, no caso do editor visual, eu tenho duas opções aqui para oferecer para você. O Page Builder é pago, então aqui está um link de afiliado dentro dessa postagem do blog, se você quiser comprar. E o Elementor, ele é freemium. Esses dois são os mais populares da atualidade.
O Page Builder eu costumo ensinar ele bastante no curso de WordPress Pro, que inclusive na versão 2016 é grátis, tá? 2019 você paga agora e a 2016 é grátis, se quiser dar uma olhada, tudo. E tem um tutorial no blog sobre o Elementor, completo mesmo, é quase um curso. O Page Builder e o Elementor, eles substituem os antigos shortcodes. Então, antigamente, para a gente poder acessar os elementos visuais de um tema, né, para a gente poder colocar uma foto, para a gente colocar uma lista, colocar uma linha do tempo, colocar um ícone, um layout de 2 colunas, 3 colunas, a gente tinha que usar shortcode. Então, tinha que programar ali aquele shortcode na página, no editor clássico do WordPress, aquele editor de texto. Na época, então, não existia o Gutenberg, ou o Gutenberg, né, que é o novo editor de blocos. Então, foi aonde o Page Builder e também o Elementor cresceram muito. Hoje em dia, a gente, mesmo com o Gutenberg, na minha opinião, o Page Builder e o Elementor avançaram tanto que é fundamental você ter um desses dois num site profissional que precisa de páginas, landing pages, por exemplo, né? Páginas onde você tem uma action call, você vende um produto, você destaca diversos elementos. Então, fica essas duas opções aí, a critério de cada um. Eu não sei exatamente quantas ativações tem no Page Builder. Hoje, o Elementor está aí na casa dos 2 milhões de ativações, instalações ativas, tá? Porém, o Page Builder é mais antigo e ele tem 380 mil vendas aqui na Envato. Então, eu acredito que ele deve estar aí também na faixa dos pelo menos 1 ou 2 milhões de ativação, viu? Pelo menos isso. Ele já passou da casa dos milhões também. É muito comum a gente comprar uma licença, instalar em vários sites, ou a gente comprar um tema que já vem com ele, ok? O Elementor, como eu disse, tem a vantagem de ser grátis na sua versão básica. Então, se você não conhece nenhum editor visual ainda para WordPress, experimenta o Elementor primeiro. Ele vem na sua versão gratuita e depois, se você gostar mesmo, né, você parte para a versão paga. Em número 9, eu vou citar o Yoast na categoria de SEO. Bem, todo site precisa de SEO, independente da plataforma, WordPress, Joomla, se você desenvolve com Bootstrap apenas ou com algum framework, né, como Rails, enfim, você tem que fazer o SEO. Agora, você vai notar aqui que dos 10 plugins, eu só coloquei um plugin na categoria de SEO. Poxa, Marco, mas SEO é tão importante, como que você só colocou um? Para você ver o poder desse plugin chamado Yoast. Até um tempo atrás, eu costumava usar 2 ou 3 plugins pelo menos para fazer o SEO dos sites. Mas o Yoast avançou tanto, principalmente de 2015, 2016 para cá, ele avançou demais mesmo, que hoje eu só uso ele, eu não uso mais nenhum plugin para SEO no WordPress, tá? Então eu dispenso aqui a apresentação do SEO, né? Eu só vou dizer que é um plugin, ele realmente é o número 1 e ele tem mais de 5 milhões de instalações ativas. A interface dele não é das mais simples, vamos dizer assim, até porque o SEO em si é algo inicialmente complicado para quem não é do ramo. Mas se você é do ramo e domina os termos de SEO, palavras de transição, keyword, ou palavra-frase, né, ou palavra-chave, se você tem o domínio do ramo, então o Yoast vai fazer muito sentido para você. Agora, se você não é muito do ramo, pode ser que no começo você tenha dificuldade. Então estuda SEO primeiro e depois venha conhecer o Yoast. E para finalizar, na categoria de segurança, né, que é a categoria que eu mais bato assim na tecla, o Really Simple SSL. Então, desde 2000, vamos lá, não vou lembrar agora, 2016, 2017, eu acho que 2018, nos últimos 2 ou 3 anos, o Google começou a bater forte na tecla do SSL, do HTTPS, que é a versão segura do protocolo HTTP, responsável pela comunicação aí, né, do navegador do cliente com o seu site. Vocês são meus passarinhos de estimação, agora é a hora deles, não repara não. Mas a grande sacada de você ter o Really Simple SSL é você poder utilizar o SSL grátis. Então, o que aconteceu? Com a crescente demanda por certificados, antigamente eles eram pagos. Então, o serviço de hospedagem, ou até as empresas de segurança, elas cobram aí 200, 300 reais por ano por um certificado. Só que aí nasceu o Let's Encrypt. O Let's Encrypt é uma iniciativa gratuita para você ter um certificado SSL com autenticação de nível básico, né, auto-assinado. Por ele ser gratuito e praticamente automatizado, ficou muito fácil o WordPress ter o SSL sem você gastar nada. Só que não basta que a sua hospedagem tenha um Let's Encrypt, não basta também que você gere o seu certificado na hospedagem, você precisa ainda configurar ele no WordPress. É onde entra o Really Simple SSL.
Eu tenho utilizado muito, ele está com mais de 2 milhões de instalações, tá? Boa classificação. Eu tenho utilizado muito ele para poder configurar o SSL em hospedagens da local web, em hospedagens da HostGator. Na SiteGround não precisa. A SiteGround tem uma integração muito grande com o WordPress, é muito fluido. Mas nas outras hospedagens, nos outros serviços que eu trabalho, o Allhost também, é necessário estar utilizando o Really Simple SSL. Não achei nenhum plugin que faça o que ele faz até agora. Esses são os 10 plugins que eu acredito que hoje, em 2019, todo site WordPress precisa ter. Você não precisa concordar com a lista, claro, mas é importante que você tenha pelo menos uma alternativa, né, a isso que foi apresentado aqui, que são rotinas que, como eu disse, são fundamentais para qualquer tipo de site nos dias de hoje. Eu sou Marco Floriano, sou o principal instrutor na Cursos 7 e desenvolvedor web também na Setor 9. Confira aí, cursos7.com.br. Se estiver no YouTube, se inscreve aí no nosso canal para mais vídeos no futuro. Deixa seu comentário lá no blog, tá? No YouTube o link do blog está na parte inferior. Um abraço e até a próxima.